Acentuação em português parece um bicho de sete cabeças para muita gente, né? Mas e se eu disser que existe um sistema, uma lógica por trás de tudo? É isso que a gente vai fazer aqui, desvendar esse mistério passo a passo. Para começar, vamos pensar numa pergunta clássica. Por que júri leva acento e caqui não? Parece meio aleatório, né? Mas pode acreditar, no final dessa nossa análise, a resposta para isso vai ficar super clara. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa com o básico, depois pega uma regra bem fácil para já ganhar confiança, e aí sim a gente encara as regras mais detalhadas e aqueles casos especiais. Bora lá? Ok, primeira parte, o básico do básico. Antes de mais nada, a gente precisa conhecer as ferramentas com que vamos trabalhar. E aqui já vem uma ótima notícia. Para marcar a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte da palavra, a gente só precisa se preocupar com dois sinais, o acento agudo e o circunflexo. Só esses dois. Simples, né? Ah, e o tio? Pois é, muita gente confunde, mas o tio não é um acento de tonicidade. Ele tá ali para marcar o som nasal da vogal. Por isso, para tudo que a gente vai conversar aqui, palavras como mãe e balão não entram na conta de palavras acentuadas, ok? Agora a gente vai para a segunda parte e vamos começar pela regra mais fácil de todas. É para começar com o pé direito mesmo, sabe? Para a gente já ter um acerto garantido. Estamos falando das proparoxítonas. O que são elas? São aquelas palavras em que a sílaba mais forte é a antepenúltima, ou seja, a terceira, contando de trás para frente. E agora vem a melhor parte, a regra de ouro. Se a palavra é proparoxítona, ela sempre, sem exceção, vai ser acentuada. Não tem erro, não tem depende, não tem nada. É proparoxítona, leva acento. Acabou. Dá uma olhada nesses exemplos. Médico, lâmpada, gênero. Em todas elas, a força está na antepenúltima sílaba. Viu só? É a regra mais direta que existe. Não tem como errar. Beleza, vamos para a terceira parte. Dominamos a regra mais fácil. Agora, nosso foco vai mudar. A gente vai começar a olhar lá para o finalzinho das palavras. Agora é a vez das oxítonas. Aqui, a lógica é que a sílaba mais forte é sempre a última da palavra. Toda a energia da pronúncia está ali no final. O esquema aqui é bem simples, são dois passos. Primeiro, a gente confirma. A sílaba forte é a última? Ok, é oxítona. Segundo passo, a gente olha em que letra ela termina. Se o final for A, E, O, em, ou os plurais com S, pronto, pode colocar o acento. Olha só como funciona na prática. Cajá termina em A, então acento nele. Pavê termina em E. Giló em O. Vintém em em e parabéns em ens. Todas elas são oxítonas e terminam com uma daquelas letrinhas da nossa regra. Parte 4. Agora a gente vai para o maior grupo de palavras do português. Pode parecer o mais complicado, mas tem um macete. Uma regra do contrário que deixa tudo mais fácil. Chegamos nas paroxítonas. Aqui, a sílaba tônica é a penúltima. A grande maioria das palavras que a gente usa no dia a dia se encaixa aqui. Por isso essa regra é tão importante. E aqui está o grande segredo para nunca mais esquecer isso. A regra das paroxítonas é exatamente o contrário da regra das oxítonas. Pensa comigo. Se as oxítonas levam acento quando terminam em A, E ou M, em, as paroxítonas vão levar acento quando não terminam com essas letras. É uma lógica invertida. Uma regra explica a outra. É por isso que táxi tem acento. É uma paroxítona que termina em I, uma terminação que não está na regra das oxítonas. Revólver, mesma coisa, termina em R. Pensa nisso como uma regra de exclusão. Se a terminação da paroxítona for diferente, ou seja, não for A, E, O ou N, a chance de ela levar acento é enorme. E para fechar, nossa quinta e última parte. Vamos dar uma olhada em alguns casos especiais e naquelas pegadinhas que adoram aparecer em provas. Olha, uma coisa que pega muita gente de surpresa é o plural. Às vezes, quando a gente adiciona uma sílaba para formar o plural, a palavra pode mudar de classificação e aí a regra de acentuação que se aplica a ela também muda. Vamos ver isso na prática. Pega a palavra caráter. É uma paroxítona que termina em R. Por isso tem acento, certo? No plural vira caracteres. A sílaba forte continua sendo a penúltima, té. Mas agora a palavra termina em ES. E paroxítona terminada em ES não leva acento. Então o acento some. Já hífen vira hífenes. Olha o que aconteceu. Ela virou uma proparoxítona. E qual é a regra das proparoxítonas? Todas são acentuadas, por isso o acento continua ali.
Interessante, né? E falando em coisas interessantes, chegamos a um caso que é um clássico de confusão. A palavra história. Afinal, ela é paroxítona ou proparoxítona? Então, a confusão toda acontece por causa da separação de sílabas. A gente pode separar como história, com o ria sendo uma sílaba só, um ditongo. Nesse caso, ela seria uma paroxítona terminada em ditongo e por isso leva acento. Mas a gente também pode separar como história. Agora a palavra vira uma proparoxítona e também levaria acento. Como as duas análises são possíveis, foi criado um nome especial para esses casos. Elas são chamadas de proparoxítonas aparentes ou acidentais. Oficialmente, a gramática as classifica como paroxítonas terminadas em ditongo. Mas como elas também podem ser lidas como proparoxítonas, o resultado é o mesmo. O acento é garantido, não importa qual das duas regras a gente usa. Olá! O novo acordo ortográfico já não é tão novo assim, né? Mas vamos combinar. A acentuação ainda pega muita gente de surpresa. Se alguma vez um acento te deixou em dúvida na hora de escrever, fica aqui, que este resumo vai ajudar a clarear tudo. E vamos começar com a pergunta de R$1 milhão, praticamente. Ideia, afinal, tem acento ou não tem? Essa é uma daquelas palavras que virou o maior símbolo de toda essa mudança, e a gente vai resolver isso de vez. Então, nosso plano aqui é bem direto. Nós vamos focar em 3 mudanças bem específicas de acentuação, que, olha, são as que mais causam confusão até hoje. No final, a lógica por trás delas vai parecer bem mais simples. Vamos nessa? Começando pelo nosso primeiro ponto, a famosa regra de acentuação do hiato. O nome pode parecer um pouco técnico, mas calma, a gente vai quebrar isso em partes bem fáceis de entender. Antes de mais nada, o que é um hiato? É bem simples, na verdade. É quando a gente tem duas vogais juntas na palavra, mas na hora de separar as sílabas, elas se separam. Pensa em saúde. Tá vendo como o U fica sozinho numa sílaba só dele? É desse I ou U tônico que a gente vai falar. E agora, a mudança de fato. A regra é super específica, aquele acento no I e no U do hiato sumiu. Mas atenção, só quando eles aparecem logo depois de um ditongo, e mais importante ainda, apenas em palavras paroxítonas. Olha o caso de feiura. Antes era feiura com acento, agora é feiura sem acento. O mesmíssimo caso de baiuca. E para fixar bem a ideia, aqui tem mais alguns exemplos. Palavras como bocaiúva e boiúna seguem essa lógica direitinho. O U forte vem depois de um ditongo, que é o ai ou o oi, e a palavra é paroxítona. Qual o resultado? Adeus acento. E aqui, gente, está o pulo do gato, a exceção que faz a gente entender a regra. Essa mudança toda vale para as palavras paroxítonas. Se a palavra for oxítona, ou seja, se a sílaba mais forte for a última, aí a história é completamente diferente. Olha só a diferença em palavras como Piauí. Aqui, o I forte está na última sílaba, é uma oxítona. E por isso, o acento continua lá, firme e forte. O mesmo vale para Tuiuiu, percebe? A posição da sílaba tônica muda absolutamente tudo. Tudo certo até aqui? Então vamos para a segunda grande mudança, aquela que mexeu com os ditongos abertos que todo mundo decorou na escola, o ei e o oi. E aqui está ela, a resposta para a nossa pergunta do começo. O acento agudo, que marcava o som aberto de ei e oi, também foi embora. Mas, de novo, presta atenção no detalhe. Só em palavras paroxítonas, ideia e heróico são os exemplos perfeitos disso. A gente continua falando com o som aberto, mas o acento no papel sumiu. E olha, a lista de palavras comuns que a gente escrevia com acento e agora não tem mais é bem grande. Apoia, geleia, joia, plateia, todas elas são paroxítonas e têm esses ditongos. E agora? Todas sem acento. É mais uma questão de acostumar o olho com a nova grafia. Exatamente como na regra anterior, o grande segredo é saber se a palavra é paroxítona ou não. Se não for, essa regra de tirar o acento não vale. Isso é super importante para não sair tirando o acento de tudo que é palavra. E aqui a gente vê o porquê. Palavras como anéis, papéis, herói, são todas oxítonas. Céu é um monossílabo tônico. E o que acontece com elas? O acento continua lá, bonitinho, marcando o som aberto dos ditongos ei, oi e também do el. Chegamos à nossa terceira e última parte, os acentos diferenciais. Sabe, aqueles que existiam só para a gente não confundir duas palavras que se escrevem igual? Pois é, aqui teve uma limpa, mas algumas coisas ficaram.
Então, o ponto principal é esse. A maioria desses acentos diferenciais foi embora. A gente não acentua mais para, do verbo parar, nem pelo, do animal, nem polo, do jogo e nem pera, a fruta. Agora é o contexto da frase que vai dizer o que cada uma significa. Mas muito cuidado, uma distinção super importante continua existindo. O acento em pôde, para diferenciar o verbo no passado do verbo no presente, pode. Isso evita muita confusão. Ontem ela não pôde, com som fechado e acento, hoje ela pode, com o som aberto e sem acento. O outro acento diferencial que sobreviveu bravamente foi o de pôr o verbo, para a gente não confundir com pôr a preposição. Uma diferença que parece pequena, mas que é essencial para a clareza do texto. Uma coisa é pôr o livro na mesa, outra é andar por aí. E, para fechar essa parte, um caso curioso. O acento em forma. Ele agora é opcional. A pessoa pode usar para diferenciar de forma, mas não é mais uma obrigação. A frase na tela é um ótimo exemplo de como, às vezes, o acento ajuda a deixar a comunicação mais direta. Ok, depois de passar por essas 3 regras, pode parecer muita coisa para guardar na cabeça, né? Mas e se eu te disser que tem um padrão, uma dica de ouro, que conecta as 2 primeiras grandes mudanças que a gente viu? E a chave é exatamente esta. A esmagadora maioria das vezes em que um acento sumiu, seja nos hiatos ou nos ditongos abertos, foi em palavras paroxítonas. Então, se bater a dúvida, a primeira coisa a se perguntar é: essa palavra é paroxítona? Isso já serve como um guia fantástico e ajuda a lembrar que as oxítonas, no geral, mantiveram seus acentos. E aí, vamos falar de um assunto que já deixou muita gente de cabelo em pé. A acentuação em português. Especialmente depois do acordo ortográfico, parece que algumas regras ficaram meio confusas, né? Bom, hoje a gente vai desvendar esses mistérios de uma vez por todas. Pois é, quem nunca parou para pensar se creem tem acento ou não, ou voo ou enjoo? É uma dúvida super comum e tá tudo bem. O acordo ortográfico mudou algumas regrinhas que a gente já conhecia de cor, mas vamos resolver isso agora, de um jeito bem claro e direto. Então vamos começar pela parte mais fácil, né? Pelos acentos que, olha, simplesmente sumiram, desapareceram do mapa. Pense nisso como uma limpeza na ortografia, o que já ajuda a eliminar um monte de dúvida logo de cara. Olha que beleza! A mudança aqui foi pura simplificação. A terceira pessoa do plural de verbos como crer, dar, ler e ver antes tinha aquele chapeuzinho, o acento circunflexo. Agora, nada. É creem, deem, leem, veem, tudo sem acento. Uma coisa a menos para a gente se preocupar. E essa mesma ideia de facilitar a vida continua com as palavras que têm O dobrado. A lógica foi a seguinte: se já tem 2 Os juntos, a pronúncia já fica meio óbvia. O acento acaba sendo redundante. Por isso que palavras como enjoo, voos e zou perderam o circunflexo. A escrita ficou mais limpa, mais direta. Ok, já vimos o que foi embora. Mas agora a gente vai focar numa regra crucial que não só permaneceu, como tem uma missão muito específica. Ele não está ali só por causa do som não, hein? Ele tem uma função gramatical que, olha, é fundamental. E tá aqui a prova. Olha só, no singular, ele tem e a mercadoria vem, sem acento nenhum. Tranquilo. Mas quando vai para o plural, eles têm e as mercadorias vêm, aí aparece o chapeuzinho. E o pulo do gato é este. A pronúncia é a mesma. O acento é puramente visual. É uma plaquinha dizendo: ei, atenção, isso aqui está no plural. É uma verdadeira pista gramatical. E o legal é que essa regra não vale só para ter e vir. Ela se aplica a toda a família deles, sabe? Verbos como manter, conter, intervir. A lógica é a mesma, só muda o tipo de acento. No singular, é o agudo. Ele detém. No plural, o circunflexo. Eles detêm. Mantém uma consistência que ajuda a gente a gravar. Bom, até agora estava tudo meio preto no branco, certo? Ou tem acento ou não tem. Agora o negócio fica um pouquinho mais sutil. Vamos mergulhar nos casos em que o acento depende de como a gente fala a palavra. É a ortografia correndo atrás da fonética. E falando em simplificar, olha só mais uma mudança. Sabe aquele acento agudo no U forte, em palavras com GUE e GUI, tipo em argui? Então, pode esquecer. O novo acordo resolveu tirar essa exceção para deixar a regra mais uniforme. O verbo arguir é o exemplo perfeito disso. Antigamente se escrevia tu arguis, ele argui com acento no U. Hoje, essa grafia já era.
A pronúncia continua a mesma, mas a escrita foi simplificada. Agora é arguis e argui, sem acento nenhum. Para a gente entender a próxima regra, a gente precisa ter na cabeça um conceito super simples, mas que é a chave para tudo: a vogal tônica. O que é isso? Nada mais é do que a sílaba mais forte da palavra, sabe? Aquela que a gente fala com mais ênfase. Identificar essa sílaba é o segredo para matar a charada de um monte de regra de acentuação. E é aqui que a gente vê a vogal tônica trabalhando. Verbos como enxaguar admitem duas pronúncias que estão certinhas. Se a força da pronúncia cai no A, tipo enxago, aí sim a palavra ganhou acento. Mas se a força cai no U, enxagou, o acento some. Ou seja, a forma como se escreve depende diretamente de como se fala. E agora uma dica de ouro para a vida real. Embora as duas formas estejam corretas, aqui no Brasil é muito, mas muito mais comum a gente ouvir a primeira pronúncia, com a força no A, sabe? Enxago. Então, na dúvida, essa é a forma mais corrente por aqui. Continuando nessa vibe de flexibilidade da língua, vamos ver agora umas palavras bem curiosas. A pronúncia delas varia tanto que a gramática simplesmente resolveu aceitar duas formas de escrever, uma com acento e outra sem. E as duas valem. Olha só que interessante. Biópsia ou biopsia, xerox ou xerox. Ambas as formas são consideradas válidas. A escolha, no fim das contas, vai muito do costume, da pronúncia que cada um prefere ou da região do país. E agora chegamos ao ponto alto da nossa conversa. Vamos para os casos em que um simples acento não é só um detalhe. Não. Aqui o acento é um divisor de águas. Ele muda completamente o significado e até a classe da palavra. É aqui que a atenção tem que ser redobrada. E o exemplo mais clássico de todos é esse aqui: fábrica e fabrica. Com acento é o substantivo, o lugar, a indústria, a fábrica. Sem o acento, a sílaba forte muda para o bri e vira o verbo. Ele fabrica. Um acentinho de nada e a gente sai de um lugar e vai para uma ação. Acontece a mesma coisa com público e publico. Público com acento é um adjetivo ou substantivo, mas se tirarmos o acento e mudarmos a sílaba forte, público se torna a primeira pessoa do verbo publicar. Eu publico. Olha essa que perigosa! Secretária com acento é a profissão, a pessoa. Já secretaria sem acento pode ser o departamento, o lugar ou até uma forma verbal. O contexto ajuda a entender, claro, mas é o acento que não deixa nenhuma dúvida. E este exemplo mostra a sofisticação do nosso idioma. Presta atenção. Sábia, com acento agudo no A, é uma mulher inteligente. Sabiá, com acento no último A, é um pássaro. E sabia, sem acento nenhum, é o verbo saber no passado. 3 palavras, 3 significados, tudo definido pela tonicidade e pela acentuação. Incrível, né? E para a gente fechar, mais um exemplo bem claro. Médico, com a força na primeira sílaba e com acento, é a profissão. Medico, com a força na segunda sílaba e sem acento, é a ação. Eu medico. O acento separa a pessoa da sua ação. Então vamos amarrar tudo que a gente viu aqui. Demos a Deus alguns acentos simples em palavras como creem e vou. Vimos que o acento em tem e vem sobreviveu por sua função gramatical de marcar o plural. E, o mais importante, vimos como um único acento pode separar um substantivo de um verbo, mudando todo o sentido da frase. No fundo, a grande lição é essa. Os acentos não são enfeites aleatórios. Eles seguem uma lógica muito clara, de pronúncia, de gramática e de significado. E entender essa lógica é, na verdade, dominar um pouco mais a riqueza do nosso próprio idioma. E aí, tudo bem? Olha, vamos combinar uma coisa. Quem nunca deu aquela travada na hora de escrever um simples porquê? É um clássico. Mas pode relaxar, porque hoje a gente vai desvendar esse mistério de uma vez por todas. Vamos nessa? Pois é, essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Parece um quebra-cabeça, mas eu garanto que com umas dicas bem simples, tudo vai fazer sentido. A ideia aqui é deixar isso tão claro que você nunca mais vai ter essa dúvida. Para começar, vamos focar no principal, na dupla que resolve, 90% dos casos. Se a gente entender bem a diferença entre o porquê de perguntar e o porquê de responder, o resto fica fácil. Então, vamos lá com o primeiro, porquê, separadinho e sem acento. Pensa nele como se fosse o detetive da história. Ele está sempre querendo saber algo, ele tem basicamente 2 missões. A mais óbvia é começar perguntas. E a outra é um truque bem útil, quando ele pode ser trocado por pelo qual ou pela qual. Olha só esse exemplo na prática. É uma pergunta direta, né? A dica de ouro é: tenta trocar por qual motivo? Por qual motivo a empresa não fornecia?
Encaixou perfeitamente? Então é porque separado. Simples assim. Agora, atenção para o segundo uso dele. Repara que aqui não é uma pergunta, mas vamos usar aquele truque de novo. Esse é o motivo pelo qual fui demitido. Viu só como funcionou? Se deu para fazer essa troca por pelo qual, pode escrever porquê separado sem medo de errar. Beleza, agora vamos para o parceiro dele. Por quê? Tudo junto e sem acento. Se o porquê separado é o detetive que pergunta, o porquê junto é o especialista que explica. Ele é o cara das respostas, das justificativas, das causas. Esse exemplo é perfeito para ilustrar. A frase está dando motivo, a razão da falta de manutenção. E aqui vai outra dica matadora. Tenta trocar por pois desejava cortar gastos. Deu certo? Então é porque junto com certeza absoluta. Então, para resumir essa dupla, de um lado, o porquê separado, que investiga. Do outro, o porquê junto, que explica. Essa dinâmica de pergunta e resposta. Guarda isso que é o mais importante. Certo, dominamos a dupla principal. Agora vamos para os casos especiais. O primeiro deles tem a ver com a posição na frase. O que acontece quando o nosso porquê de pergunta vai parar lá no finalzinho? Aí, a pontuação entra em campo e muda as regras do jogo. A regra é bem direta. Quando o porquê separado aparece no fim de uma frase, coladinho num ponto final, de interrogação ou de exclamação, ele ganha um acento, um chapéuzinho, vira porquê. É como se ele ganhasse mais ênfase, e a gramática marca isso. Olha aí, é a mesma pergunta que a gente já viu, só que a estrutura da frase mudou. O porquê foi lá para o final e como ele está encostado no ponto de interrogação, precisa do acento. É uma regra de lugar, puramente posicional. E isso não vale só para perguntas, viu? Nesse caso aqui, o porquê vem antes de 2 pontos, encerrando a primeira parte da frase. A lógica é exatamente a mesma. Se está no fim de uma ideia, antes de um sinal de pontuação, leva acento. Então, para simplificar, não precisa pensar que esse é um novo porquê. É o nosso velho amigo porquê de pergunta. Ele só se arruma um pouquinho, coloca o acento para essa ocasião especial de estar no fim da frase. E agora vamos para o nosso último personagem, o mais diferentão de todos, o porquê. Esse aqui joga em outro time. Ele não pergunta nem responde. Ele é a própria razão, o próprio motivo. Ele vira um substantivo. Isso mesmo, o porquê, junto e com acento, funciona como casa, problema, solução. Ele é uma coisa. Por isso ele pode ir para o plural, os porquês. E a maior pista é que ele geralmente vem acompanhado de uma palavrinha que o identifica, como um artigo. E aqui estão as pistas para você achar ele. Se antes da palavra aparecer um o, esse, meu ou até um adjetivo, pode ter quase a certeza que estamos falando do substantivo porquê, junto e com acento. Olha que exemplo claro. Ninguém sabe o porquê. É a mesma coisa que dizer ninguém sabe o motivo. O artigo o ali na frente entrega o jogo. Se tem artigo, é substantivo. E se é substantivo, é junto e com acento. Mais um para fixar bem. Procura-se um porquê para o acidente, ou seja, procura-se um motivo. De novo, o artigo está ali mostrando que o porquê virou a coisa que está sendo procurada, o objeto da busca. Muito bem, passamos por todas as regras. Agora, para fechar com chave de ouro e garantir que tudo ficou na ponta da língua, vamos juntar tudo num lugar só. É o nosso resumão definitivo para nunca mais errar. Olha só que maravilha, tudo organizadinho. Repassando, porquê separado é para perguntas ou para trocar por pelo qual. Porquê junto é para respostas, é o nosso pois. Porquê separado e com acento é o de pergunta lá no fim da frase. E por fim, o porquê junto e com acento é o substantivo, o sinônimo de o motivo. Com essa tabela não tem mais erro. E, no fim das contas, saber usar os 4 porquês é muito mais do que uma regrinha chata de gramática. É uma ferramenta poderosa para a gente se comunicar melhor, para ter uma escrita mais clara, mais precisa e, por que não, muito mais elegante.